Uma coisa que eu queria falar. Eu tava hoje no Instagram hoje de manhã e me apareceu um vídeo de um cara. Chorar na frente de uma mulher é como sangrar na frente de vários tubarões. Basicamente falando, né, que você mostrar que você é frágil pra alguém, essa pessoa pode usar isso e uma mulher vai usar isso por motivo tal, tal e tal. Faz algum tipo de sentido. Mas não é, tipo assim, isso é com o ser humano. Você não deveria ficar mostrando que você é frágil por aí, se você, principalmente, não sabe lidar com esse tipo de coisa. Você não sabe lidar com o fato de, por exemplo, tem coisa que me incomoda e eu simplesmente falo que me incomoda. Porque eu sei que tem gente que vai tentar usar isso contra mim e tem gente que vai só não se importar e foda-se, você tem que saber lidar com isso. Se você não sabe lidar, você não deveria estar chorando por aí pra qualquer um. Nem pro seu amigo, nem pra suas amigas, nem pra sua família. Sei lá, cara, psicólogo tá aí. Você é um ser humano adulto, cara, se vira aí com o que você tá sentindo. E daí teve um comentário de um cara normal falando: quando você é casado com uma mulher de verdade, ela enxuga suas lágrimas, te conforta e ergue a sua cabeça. Não coloquem tudo no mesmo saco. Um cara que daí eu abri pra ver é um pai de família, tem mulher, tem filho, foda-se. Basicamente sendo uma pessoa normal e falando: depende, cara. Você não tem que fazer isso na frente de qualquer um, mas tem gente que vai te apoiar e que vai entender isso. O próximo comentário que tem é de um moleque, que obviamente é um moleque, porque eu abri pra ver, né? Porque eu adoro me estressar com coisa que não tem importância nenhuma. E é o cara falando, sabe as perguntas, que é ele tentando abrir o olho do cara, como se o cara, que é um homem adulto, que tem família, ele não soubesse disso. Sabe as perguntas sem sentido que elas fazem todos os dias? Isso se chama shit test. É uma forma que o cérebro da mulher desenvolveu, em que todos os dias ela vai te testar através dessas perguntas pra ver se você ainda é homem. Cara, como que pode? É um monte de cara falando sobre a vida sem viver. É um monte de cara falando sobre mulher sem ter comido ninguém. Sabe? É só repetindo um monte de coisa que viram por aí. É inacreditável, irmão. Deixa eu te contar uma coisa. Eu já falei isso aqui uma vez. E assim, se você não é rico, se você não é bonito, se você não é famoso, nenhuma mulher vai te... Mentira, cara. A maior parte da minha vida eu não era bonitinho igual eu sou hoje. Porque não vou negar, eu acabei de me olhar no espelho, eu estou extremamente doente, mas estou extremamente gostoso também. Eu não tinha dinheiro, a maior parte da minha vida eu não tinha dinheiro, hoje em dia eu não tenho também. Uma pequena parte da minha vida eu tive dinheiro pra não me preocupar com as coisas. E nessa parte, não transei tanto quanto eu transei no resto da minha vida, porque eu tava muito mal da minha cabeça. Só você ser um ser humano normal, é só você ter uma personalidade no sentido de, sabe, tem alguma coisa... Procura agora! Abre o seu celular e procura Patrícia O'Neal. Você vai ver um gordão, altão, os dentes separados. Esse cara comia um monte de gente. Esse cara era casado, ele é um comediante americano, tá morto, já morreu há alguns anos, infelizmente. Porque ele não era bonito, ele não era rico. E na época que ele fazia isso, ele não era tão famoso. Entendeu? Porque não tem a ver com isso, cara. Tem a ver com você saber o que você tá falando. Ser engraçado, você falar na cara da pessoa, você não ficar com medo. Tipo assim, tudo isso aqui que eu li em uma linha e meio, que tem muito mais, aqui eu vou ler o resto, mas tudo isso aqui é só um cara com medo de, não, olha só, ela vai fazer shit test comigo, ela vai ficar me perguntando coisas, e você não sabe responder não, caralho. Tanto de mina que já pagou Uber pra vir pra minha casa, teve mina que pagou Uber pra ir pra casa dela. Que eu cheguei lá, a mina fez um café pra eu tomar, fez um negocinho pra eu comer, depois pagou meu Uber de volta pra cá. Tipo assim, sabe? Isso não era porque eu era bonito, porque eu era rico, porque eu era famoso. Não era por nada disso. Era simplesmente por você ser um ser humano com cérebro funcional e não ser um merda. Sabe? É um monte de gente chorando. Ai, nenhuma mulher que me dá. Talvez não devessem mesmo. Talvez você não devesse ter uma família. Que tal? Já parou pra pensar que talvez você não mereça transar com alguém? Porque você não deveria engravidar alguém? Porque você não merece se procriar? Que é melhor se você não tiver um filho? Pelo amor de Deus, cara. Por que os caras são sempre assim? Esse cara, ele tá tentando convencer um pai de família. Não, olha como eu entendo de mulheres, porque eu vi 3 vídeos na internet. Meu Deus do céu, cara. Cada vez que você não passa nesse teste, ela vai perdendo a admiração por você. O que você tá falando, cara? Se você for um merda assim,
E não tem passar... Assim, deixa eu contar uma coisa pra você. Você pode não fazer parte desse teste. Quantas mulheres você acha que eu já não me envolvi? Quantas minas você acha que já não chegou? Você gostaria de mim se eu fosse uma minhoca? Você não sabe responder essa pergunta de merda? Você não sabe fazer uma piada? Seria a minha isca favorita pra eu pescar, que tal, hein, fia? Aí você me amaria se eu fosse uma lagartixa? Eu achei que você fosse já. Você não sabe ser engraçado? Você não sabe, ela vai ficar emborrada. E tem que ficar mesmo. Você não sabe lidar com o ser humano, cara. Pelo amor de Deus. Por mais que ela enxugue suas lágrimas, o inconsciente dela vai passar a mensagem pra ela que você deixou de ser homem. Depois de um tempo, com essa prática, ela vai perder total admiração por você e te deixar. Como que pode, cara? Como que pode? Ele trata a vida como se fosse um videogame. Se você faz isso, isso acontece. Se você não fazer isso, isso vai acontecer. É a total incapacidade de viver uma vida, cara. O cara, ele... Deixa eu contar uma coisa pra você. A vida não funciona assim. Você pode pegar uma planta, colocar na terra uma semente dessa planta, sei lá, qualquer coisa, uma flor, tanto faz, e ficar regando todo dia. Botar no sol, fazer tudo certinho. E a planta não vai nascer. Porque não é assim que funciona, cara. Não é um videogame. Não, eu vou botar a planta aqui, eu vou botar a semente aqui, eu vou ficar regando, vai ficar pegando sol. E daqui 2 meses vai nascer uma planta. Não, às vezes morre. Do nada, sem motivo nenhum. Às vezes pega uma praga. E às vezes você só bota a semente, não faz nada, e nasce um pé de alguma plantação ali. Porque é assim que funciona, cara. Pelo amor de Deus. Sabe o que é foda? Eu já tive um monte de treta, tem horas e horas e horas de vídeo meu por aí brigando com esses caras, discutindo com esses caras, fazendo piada com esses caras, né? Uma coisa que eu nunca falei é que esses caras, a maioria dos argumentos deles... Eu falei do Patrício O'Neal também, que é simbólico, porque ele tem muita piada falando sobre mulher, fazendo piada sobre isso, e naturalmente ele é honesto, né? Que é uma coisa que esses caras não são. Esses caras, eles são profissional em mascarar que eles são honestos. Eles não têm a capacidade de olhar pra alguém e falar, cara, que tal você ir a merda, hein? Que perguntinha de bosta. O cara não consegue fazer isso, porque a vida dele gira em torno de ser isso daqui que o cara falou. Não, eu quero que ela ache que eu sou um homem. Em vez dele só fazer as coisas e ser ele fica... Não, se eu falar tal coisa eu não vou parecer homem. E tudo isso que os caras tiram vem de um livro de um cara chamado Nisargadatta Alita, que é um cara que escreveu um vídeo sobre o profano feminino, falando, mulheres gostam disso, gostam daquilo, fazem isso por causa disso. Só que isso... No início do livro, inclusive, o cara, ele fala que não é pra você ler esse tipo de coisa como se fosse uma... Como se fosse com raiva, sabe? Com ódio. Como se fosse pra provar alguma coisa pra alguém. Imagina que eu largo um livro pra você agora entre as diferenças de um vegetal pra uma fruta. Você não vai ficar com raiva, você só vai... é por isso que o tomate é considerado um fruto e não uma verdura. Só isso, cara. A mesma coisa esse cara, falando sobre as diferenças da mulher pro homem e tal. Coisa mais feminina, coisa mais masculina, sei lá também. Mas é uma construção social. Então tá, cara, discorda com o cara lá, não sei se ele tá vivo ou não. Pô, eu só tô aqui falando o negócio, não sei do que eu tô falando. E tudo isso que esses caras falam, eles tiram do livro do Nisargadatta Alita. E eles tiram isso com uma puta de uma raiva enorme. Porque esses caras, naturalmente, ninguém quer pegar eles. E quando eles leem esse tipo de livro, eles veem... é por isso que ninguém me quer, ou é por isso que eu fui traído, ou é por isso que a minha mulher fez tal coisa. Cara, talvez sim, talvez não. Não é assim que funcionam as coisas, cara. Pelo amor de Deus. Isso era pra você olhar pra isso, aceitar que as coisas são assim e lidar com isso. Não era pra você ficar fazendo videozinho. Nossa, mas por que as mulheres gostam de caras assim, assim e assado? Não sei, talvez pelo mesmo motivo que você gosta de mulher gostosa. Vai saber, cara. Por que tudo vira uma treta? Por que esses caras são sempre paranoicos? Por que você não é simplesmente homem e faz as coisas que tem que fazer? Meu Deus do céu, cara. Então, estamos aqui em mais uma temporada de guerra contra os Red Pills, ok? Sim, eu vou acabar com todos eles.